E, claro, em torno dele também, para o Temer levar uma bufunfa, né? Que esse homem não faz nada de graça desde 1875. E aí, ontem ele estava num programa na Band, o Canal Livre, cercado de puxa-sacos, não é um programa de entrevista. E ele falou algumas coisas, para quem está com saudade do Temer, vamos ouvir aqui. Começa em 2016, aí atravessa o governo Bolsonaro, estoura agora e não aconteceu nada. Como é que é ser o presidente nessa hora e a forma de conduzir? Porque não tem como evitar o escândalo, tem como enfrentá-lo, né? Talvez tenha começado em 16, é possível. Talvez tenha começado. Começou em 16, durante o governo desse pilantra, tá bom? O Oineg, que é o entrevistador, que é um safado também, ex-Veja, um cara que tinha uma predileção em torturar repórteres e editores, eu vi isso com esses meus próprios olhos que até há de comer, está tentando passar o pano para o Temer. Eu ouvi de um cara do mercado financeiro que o Temer foi o melhor presidente do Brasil dos últimos 15 anos. Ouvi isso mesmo, tá? O que é isso? Como é que o Temer atuou, reforma trabalhista, etc. e tal, uma corrupção tolerável, e aí chega, né, para a mídia brasileira que não consegue se livrar do fato de que vai ter que apoiar um bolsonarista para 2026, apela para esse morto-vivo. E aí o Eneg faz essa pergunta, esquecendo de que a roubalheira no INSS começou em 2016 com o seu Michel Temer, depois passou pelo sucessor, que era o Bolsonaro, finalmente veio à tona agora, graças à investigação do governo Lula. Então, vamos ver. Sim, pequenininha, por enquanto, né? Eu, evidentemente, se isso chegasse diretamente aos meus ouvidos, não é? Eu teria imediatamente tomado providências. É isso que eu lhe perguntar. Inadmissível. O Ministério Público trouxe essa informação, né? Que ainda no seu governo isso aconteceu, né? Vi até o senador Roberto Costa do PT dizendo, começou no... Viu o senador falando, começou lá no governo de Temer, depois de Bolsonaro. O senhor, em algum momento, teve alguma informação nesse sentido? Nenhuma, não havia. E se houve, olha, foi coisa mínima, com toda franqueza. Se tivesse uma coisa significativa, expressiva, acho que teria estourado. Os números mostram que triplicou o volume da posse do Lula para cá, triplicou de 2023 para cá. Mas a minha pergunta é mais conceitual, é o presidente da República diante das bombas que estouram o tempo inteiro. Posso até complementar, Neg, porque eu acho que esse tema é fundamental por um detalhe a mais ainda. O senhor enfrentou no seu governo, já foi curto, 2 pedidos de abertura de processo. Como é que o senhor lidou com aquele processo e o quanto ele, digamos assim, atrasou o projeto todo do governo durante tão curto assim? 2 coisas, né? A primeira delas, como dizia o Ineg, né? O que me chegava às mãos e ao conhecimento, imediatamente mandava tomar providências. Nesse caso que o Schiller está dizendo, de fato foram 2 denúncias levadas à Câmara dos Deputados, que era como se fosse impeachment, porque o quórum era o quórum do impeachment, né? Eu lidava bem porque eu tinha confiança, primeiro, no que eu fazia. Portanto, aquela denúncia era especialmente imprestável. Segundo ponto, quando se procedeu a esse julgamento na Câmara, nos 2 momentos, não havia povo na rua. É interessante, não havia povo no Congresso, porque o Congresso é muito sensível aos movimentos populares. Quer dizer, então o Temer está explicando, né, por que ele não caiu. Tinha 1% de popularidade, mas um Congresso comprado ou vendido, depende da sua perspectiva, estava fechado com um corrupto. Sempre foi um operador. Nós fomos os primeiros a dar aqui uma série de matérias a respeito de como o Temer atuou lá no Porto de Santos, o esquema de roubalheira que ele fez. Depois ele teve que responder, tal, não sei o que, nunca foi investigado, porque ele sempre foi muito serviçal da mídia brasileira. E um cara aí, né, supostamente boa praça, não sei o que, o Lula sabe quem é. O Lula não perdoa. O Lula colocou lá, mas o Lula não perdoa a traição do Temer no caso da Dilma. E aí nós temos que ouvir esse sujeito reaparecer como se fosse realmente uma alternativa, ou como se estivesse falando disso a sério. Ninguém está comentando, a não ser os próprios jornais, que são, como eu disse, porta-vozes de um desejo da Faria Lima, dos mercados, de arrumar alguém que possa parecer menos escroto do que o Bolsonaro. Continua sendo ladrão, continua sendo antipovo, continua sendo corrupto, né? Mas ele é um cara que dá para engolir. Ele é legal, boa praça, cordato, tem essa mãozinha dele aí, que é meio esquisita, Nosferatu, vai estar em casa. E agora tem essa forçação de barra. A mídia brasileira, quando não está embarcando em fake news idiota, tentando dar legitimidade às mentiras do Eduardo Bolsonaro, legitimando golpe
legitimando coisas estúpidas e que a gente acha que é pouco, mas que vão esgarçando. Aí a nossa inteligência, do tecido social, que é essa coisa do bebê reborn. A mídia deveria servir para dizer, olha, isso aqui é uma matéria para denunciar a quantidade de picareta que está usando um troço aqui que surgiu com uma boa ideia para aparecer. E nós estamos fazendo esse favor para esse bando de vagabundo, colocando eles no Fantástico. Então nós temos esse problema com a mídia brasileira, que não consegue sequer reconhecer quando algo importante está acontecendo do lado dela. O presidente Lula esteve na Rússia, no aniversário ali da vitória do Exército Vermelho em Berlim, Marechal Zhukov, entre outros. Tinha veteranos do lado do Putin, também no desfile militar. O Putin deu uma demonstração de força, o presidente foi convocado, nesse rearranjo multipolar ele tinha obrigação de ir, ele foi, deu uma cacetada numa coletiva muito boa, na capacidade assim das pessoas serem maldosas, burras, eu não falo nesses termos, mas de não reconhecer a importância que foi os soviéticos terem livrado a humanidade do avanço nazista. O Lula não está fazendo pouca coisa. E, digo para vocês, ele está sabendo aproveitar essa oportunidade enorme do avanço do Trump para poder abrir novas portas aí comerciais para o Brasil e nos colocar no centro do mundo. É isso que o Lula faz, é isso que ele tem feito de melhor, é isso que ele faz com mais gosto. Hoje ele falou que a relação Brasil-China é indestrutível, ele foi para lá depois de visitar o Putin em Moscou, e a segunda visita à China, desde que assumiu o terceiro mandato, criticou as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e defendeu a postura chinesa em relação ao comércio mundial, dizendo que o país tem sido um exemplo para o mundo. O presidente brasileiro discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, onde foram anunciados, vejam, cerca de 27 bilhões de reais em investimentos de empresas chinesas no Brasil. A China está cortejando o Brasil, segundo o New York Times. Isso é ótimo. Sim. Ótimo. Num momento que nós temos ali um presidente americano se isolando, arrumando briga com todo mundo, com uma postura imperialista completamente enlouquecida, Make America Great Again, né? Ele abandona qualquer tipo de política de boa vizinhança, ou até, né, uma habilidade maior para lidar com um mundo, como eu disse, uma nova ordem mundial mais complexa e multipolar, arruma briga, falou que vai invadir o Canadá, falou disso na cara do premier canadense, que foi obrigado a falar que não era verdade, arruma briga com um aliado, um palhaço como Zelensky, pública, ameaça todo mundo, ainda não ousou ameaçar o Brasil.